Ai, vamos direto ao que interessa hoje de manhã. Ai, que alegria. Que gostoso. Bem, vamos lá, né? Fazer tudo bonitinho. Bom dia. Muito bom dia aí para todos vocês. Com muita alegria mesmo, né? Que a gente retorna a casa depois de ontem, né? De uma noite muito maravilhosa, para uma atividade muito especial. Eu falava agora há pouco ali com Roseli, que às vezes a gente não se dá conta, né? Mas cada um de nós está vivendo a história atual, não é verdade? Os amigos espirituais sempre falam isso, que quem vive a história não se dá conta que fica para a história. Porque a gente se associa muito à ideia de ficar para a história com uma coisa egocêntrica, de chamar a atenção dos outros. E não, todo mundo vive a sua história e fica para a história, né? Porque cada encarnação é vivido na sua especificidade, na sua unicidade, e em algum momento que a gente vive hoje vai repercutir no amanhã, não é? Com certeza, Kardec, quando ele começou a investigar os fenômenos mediúnicos, ele tinha a menor ideia do que ia dar certo, e que 200 anos depois, 300, 400 anos, com certeza quando virão, as pessoas fossem falar dele. A mesma coisa aconteceu com todos que vieram antes e todas as pessoas que fazem coisas importantes. Eu acho que a gente não pode se fazer de rogado, porque Jesus ensinou que a gente não pode deixar a luz debaixo do alqueire, colocar sob o velador, né? É uma coisa que a espiritualidade superior ensina, é que humildade não é fingir que você não tem luz, é não achar que a sua luz é maior que a dos outros. Mas nesse momento nós estamos tendo luz sim, porque a gente está se abrindo para um processo que é muito importante, né? Que é dar uma atenção muito específica aos nossos irmãos animais, né? Que fazem uma diferença enorme na nossa evolução. E por isso que eu falo assim, eu acho que esse é um dia muito feliz. Para mim, muito feliz. Enquanto você fazia a leitura do Evangelho, e Fenelon falava de amor, né? Aquele, na minha última existência, que eu diga. E, gente, quantos de nós que estamos aqui, que hoje são melhores seres humanos pela convivência com os animais? Eu mesmo sou o primeiro a falar isso. Eu já disse isso diversas vezes em algumas pílulas do Evangelho. Eu não vejo assim que haveria o nosso trabalho do Evangelho se não fosse pelos animais. E por que eu falo isso? Pelo bem que me fizeram e me fazem, né? Lá em casa eu tenho 5 cachorrinhos. Você está assistindo? Tem 5 cachorrinhos, né? Fora 2 que desencarnaram. E pelo que parece são os mesmos que voltaram em 2 corpos novos e permanecem lá dentro de casa. E assim, o nível de alegria, de entrega, o nível de leveza que a minha alma sente no contato com eles, eu não experimento com nenhuma pessoa, muitas vezes nem com os meus filhos, eles sabem disso. É um nível de troca completamente diferente. Chico dizia que muitas vezes ele ele tinha muitos gatos, né, e cachorros. Em diversos momentos da vida dele, os animais desencarnavam, vinham outros. O Chico sempre esteve rodeado de animais. E quantas vezes ele mencionava que na intimidade do quarto, os gatinhos e cachorrinhos eram os terapeutas que ele não tinha fora. O Chico nunca reclamava com ninguém, né? Quem conviveu com o Chico sempre relatava isso. O Chico nunca se queixava de nada com ninguém, em relação a questões pessoais. A única coisa que tirava ele um pouco mais do sério era quando alguém atacava a doutrina, né? Ou ameaçava ir contra os princípios doutrinários. Mas ele nunca se queixava, estou com um problema, alguém me ofendeu, alguém... Não. Então ele chorava em silêncio. Aí diziam sempre, né? Os animais é que o escutavam. Então assim, gente, a presença desses bichinhos, né, maravilhosos na nossa existência, vai muito além de uma simples companhia. Como Emmanuel fala, né, é uma troca. Se é uma comparação que nós, a fala de Emmanuel, se nós estamos para os animais do mesmo jeito que os anjos estão para nós, então se os anjos precisam de nós para exercer sua angelitude, porque não adianta você ter amor se você não exerce o amor, né? Existe um amor porque existe um ser para ser amado. Então eles ficam mais felizes porque compartilham o amor deles conosco. É a mesma coisa em relação a nós, com relação aos bichinhos. Então eles vão evoluindo e nós também. Então, gente, essa é uma troca muito sagrada, muito sagrada. Nossa, eu adoraria que a gente tivesse umas 2, 3 horas só para fazer um... Nós vamos para um seminário, né? Onde vai ser? Esse é em Pombal. Que pena. Não, que bom, né? Eu não falo assim, que bom. Coimbra. Vai ser lá.
para a gente poder falar para a gente falar do processo de evolução, como que se dá a evolução, como que se dá esse processo com os animais, a questão da desencarnação dos animais, a ligação deles conosco, a reencarnação dos próprios animais junto com a gente, por que os animais sofrem, porque a gente tem muitas dúvidas, né, que às vezes angustiam o coração, né, dos tutores, né, dos papais e das mamães aí, ou de quem cuida, né, dessas preciosidades. E às vezes a gente fica meio que no limbo, porque ainda não é um tema muito abordado, né? É um tema que ainda fica uma interrogação grande, mesmo no meio do espiritismo. Então a gente tem informações soltas que a gente tem que conectar para ver um todo, é um quebra-cabeça. E cada vez mais a espiritualidade superior vai trazendo para a gente informações que a gente vai juntando nesse quebra-cabeça. Mas assim, de uma maneira geral, que nós sabemos com muito carinho, e eu não queria passar por aqui sem trazer isso para vocês, é que os animais, eles estão em contato conosco, não só para eles evoluírem, mas porque eles nos ajudam a evoluir. E é inevitável, né? Num tempo breve, isso é inevitável, né? Que a humanidade seja vegetariana, né? Que a humanidade não maltrate mais os animais, cada coisa no seu tempo, na sua hora, mas isso é um destino inevitável. A gente caminha por um processo em que em algum momento no futuro, e Deus queira que seja breve, haja essa harmonia, né, na evolução entre os seres, um equilíbrio entre essas trocas afetivas. Então, cada animalzinho, gente, funciona, pode ter certeza, para quem tem esse olhar, né, que nem todo mundo tem, mas como um anjo atento para nos auxiliar a sermos melhores. Deixa eu contar uns negócios para vocês. Hoje no mundo, segundo os dados da ONU, nós temos aproximadamente 7 bilhões de encarnados. Talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. Desses 7 bilhões de encarnados, nós temos pessoas em situação de depressão profunda de quase 400 milhões de pessoas. Desses 400 milhões de pessoas, 15% são suicidas em potencial imediato. Então não é exagero falar que nós temos 60 milhões de pessoas no mundo exatamente agora que estão pensando em se matar imediatamente. E esse número não é maior por causa dos animais. O número de pessoas depressivas não é maior por causa dos animais. A gente nunca viveu tão sozinho, fisicamente falando, na história da humanidade. As pessoas no mundo todo nunca tiveram tanto espaço para si e, consequentemente, se não fosse a presença deles, a situação emocional e social seria muito pior. Muito embora a gente ainda tenha algumas culturas que não valorizam ainda adequadamente a presença dos animais e vê o animal só como um animal, se a gente for pensar num contexto global, eles são responsáveis, né, disso, por despertar isso em nós. Sensibilidade, carinho, afeto. Você vê coisa curiosa, tem pessoas que não conseguem se comunicar com outras pessoas direito, mas com os animais sim. Eu tenho uma irmã que é autista. E a gente vê isso com pessoas que têm paralisia cerebral, têm autismo, que têm algum tipo de disfunção intelectual e que às vezes têm uma dificuldade enorme de conversar com outras pessoas, mas para tocar num cavalo, para brincar com um gatinho, para estar junto com um cachorrinho, eles se conectam. Ora, não está Deus ali através desses animais tocando também a alma das pessoas? Você vê, isso é tão sério, gente. Nos Estados Unidos tem algumas prisões de segurança máxima. Veja que, infelizmente, os prisioneiros são assassinos, até então muitos cruéis, que praticaram coisas muito feias. E os animais, tem programas com animais, inclusive com pitbulls, né, que são animais considerados mais ferozes e tal, para alguns, que em contato com os prisioneiros fazem com que eles diminuam seu nível de estresse. Olha a importância do animal nesse contexto evolutivo, né? Então, assim, é muito relevante a gente pensar nesse aspecto. Como que eles têm uma importância para nós? Então, quando a gente fala assim, nossa, nós vamos fazer um tratamento para os animais, muita gente torce o nariz. Não é como assim? Inclusive no meio espírita. Não esperem que vocês vão ter muito apoio por aqui não, viu? Tomara que seja exceção, mas no mundo todo, quando você fala assim, vai ter um tratamento para os animais, muita gente fala, para que tratar animal? Você não trata animal. E na realidade, a gente estava conversando, né? Em 90% dos casos, realmente não é o animal que é tratado, somos nós, né? Com certeza. Tem trabalhos grandes hoje lá no Brasil,
e começaram a expandir. Mas não tenha dúvida, ele é a desculpa, mas quando você o traz e os outros vão trazê-los para receber um tratamento, somos nós. Porque às vezes a pessoa ela não vem por ela, mas se ela está com o gatinho dela doente, ela foi no veterinário, ela fez o que faz, não tem mais solução, eu quero ir lá para ver o que vai acontecer. E ela vem pelo animalzinho. E muitas vezes quem vai ser tratado é ela, não é só o animal. Então até nisso eles são generosos, né? Pelo nível de afeto que a gente passa a criar com eles, a gente começa a cuidar de si para se aproximar mais deles. Isso faz sentido para vocês? Sim? É. Então assim, essa é uma questão muito especial para todos nós. Eu vejo assim, muito especial. E não tem como, né, gente? A gente pensar uma pessoa que evolua espiritualmente tratando mal os animais, né? A gente imaginar alguém que realmente quer crescer espiritualmente ignorando, no mínimo, respeito e cuidado com os animais de uma maneira geral. É incompatível. Né? É incompatível. Você consegue imaginar Jesus dando um tapa na cara do animal? Entendeu? É incompatível. Então as coisas são incompatíveis. Né? É só você pensar um pouquinho. Não combina. A gente não precisa ser muito inteligente ou iluminado para entender o óbvio. Então, quanto mais a gente ama, mais a gente vai se conectar com todas as formas de vida, não é? Respeitar. A gente fala, isso é verdade. Você consegue imaginar Jesus fumando cigarro, pegando a bituquinha de cigarro e jogando para poder criar uma queimada? Sim ou não? Bora, gente, participa? Sim ou não? Ah, muito bem. Então, não faz sentido. Essa é a ideia. É a mesma coisa. Como é que nós vamos imaginar alguém que cresce espiritualmente ignorando os animais? Não faz sentido. Sabe, sujando, poluindo os mares, né? E a gente está falando dos animais, mas isso vale para a natureza? Não tem. Então, momentos como esse de hoje, né? Devagarzinho a gente vai começando, eles vão, pode escrever isso, eles vão se ampliar. Eu fico muito feliz. Há muitos anos atrás, né, quando o tratamento começou, muito antes pelo menos de eu ouvi falar que havia tratamento para animais, e hoje uma alegria, porque tem alguns locais no Brasil, não são muitos, mas já os tem, que faz isso de maneira organizada e grande. Em São Paulo tem o Francisco de Assis, que tem um trabalho gigante para animais. Não sei se vocês sabem, eles até psicografam. O animal não dá psicografia, né? Mas os espíritos falando sobre a condução de cada animal para consolar o encarnado que está na Terra, que está lá sofrendo muito pela dor do desencarne do animalzinho. Então assim, quantas pessoas se abrem para o Evangelho por causa do vínculo com seus animaizinhos? Olha que coisa mais bonita. Então muito antes, sempre vi o doutor cuidando dos bichinhos. Sempre fluidificando a água para poder levar. Às vezes a pessoa, quantas vezes no tratamento, ela vinha toda constrangida, com vergonha. Né? Porque ela estava preocupada, às vezes nem era com ela. Aí falava assim, olha, doutor, eu tenho um cachorrinho. E aí eu vi ele com todo carinho e falava, diga meu filho, diga minha filha. Com toda dignidade, né? Via a pessoa toda sem jeito, diversas vezes. Diga. E às vezes os próprios trabalhadores, às vezes que davam suporte para a gente, estranhavam. Por quê? Porque as pessoas não têm essa noção de uma maneira geral ainda. Que bom, fico feliz que vocês têm, mas muita gente não tem. E a gente tem que ter essa clareza, né? Para que na hora que vierem as dificuldades, alguém falar bobagem, você está firme em entender qual é o propósito que cada um tem. Então ele falava, vamos tratar. E aí sempre dizia, tá vendo meu filho? Nós temos que respeitar todas as formas de vida. Então se existe algo que faz bem para o nosso filho, o filho paciente, que vai fazer o filho melhorar, nós vamos cuidar. E o animalzinho merece nossa atenção. Então o que é importante a gente entender? Os animais, gente, eles têm uma dor diferente da nossa, que é uma dor evolução. Não sei se vocês entendem, eu falo assim, se já tiveram a chance de estudar isso, mas normalmente para nós que temos os animais é o que mais incomoda. Por que eles sofrem tanto? Muitas vezes. Porque o bichinho sofre tanto. Então o animalzinho, ele está no processo evolutivo, cada vez mais evolutivo. Nós temos mensagens, desde estudos na área espírita, desde 1860. Na Revista Espírita de 1860, nós tivemos o primeiro caso que Kardec estuda detalhadamente de comunicação, né, da relação dos animais com aqueles que eles os amam.
E na Revista Espírita de 1865, de maio, Kardec volta a tratar desse assunto de maneira bem detalhada. Então, assim, muito interessante. Depois Ernesto Bolzano, né, que foi um grande escritor e cientista italiano, ele escreve um livro enorme, contando 133 casos de ligação profunda dos animais, né, com aqueles seus tutores, em especial falando dos cachorros e dos gatos, porque os animais domésticos eles estão mais perto de nós. Então eles criam uma ligação conosco muito forte, muito forte. É um pouco diferente das almas grupo, né, das almas coletivas dos outros animais. Então o que a gente vai aprendendo e concluindo com isso, né? Falando assim de maneira muito bem sintetizada? Que enquanto eles evoluem e eles vão se preparando para um dia atingirem a esfera humana, né? Porque esse processo só Deus o sabe, esse contato direto conosco ajuda eles demais nesse processo evolutivo e estimula muito em nós sentimentos que nós precisamos trabalhar. Então, assim, um animalzinho, ele vai mostrando para nós muito sobre nós mesmos. Isso é muito interessante, né? Muito, muito. Você vê, na obra de André Luiz, a gente vai ver casos curiosos. Por exemplo, André Luiz fala para nós da presença de animais no mundo espiritual. André Luiz nos fala especificamente, na obra Os Mensageiros, de um caso muito curioso, né? Eles vêm à Terra, que coisa gostosa. Eu também quero água. Eu também quero água. E eu? Eles vêm à Terra. E aí, vejam só, gente. Eles param numa espécie de fazenda, de sítio. Como chama aqui? Quinta? Fazenda, a mesma coisa? Quinta. Numa quinta. E aí, tinha um senhor que tinha acabado de tomar um coice. Não sei se vocês se lembram disso, quem leu a aula. Acabado de tomar um coice. Estava lá. E aí, o companheiro que estava com o André Luiz, estava Jerônimo, né, e o Hilário, começa a explicar que aquele animalzinho serviu, né, aquele senhor durante anos. Ele só recebia maus tratos. Só recebia maus tratos. Só recebia maus tratos. Então teve um dia que ele cansou e pum, dele um coice. E aquele coice, a espiritualidade deixa claro, foi mais que merecido. Por quê? Porque ele deveria ter tratado bem o seu animalzinho. Você vê, por exemplo, tem muitos casos, né? Talvez os mais próximos a nós, que a gente tem mais notícia, a quantidade de casos do Chico com os animais é algo impressionante, né? Relembrando perfeitamente Francisco de Assis e o amor de Francisco com os animais. O Chico, a respeito dessa história do burrinho, tinha um burrinho lá em Pedro Leopoldo, que o bichinho, ele andava longas distâncias, né? E aí o dono forçava ele a subir, né, as ladeiras lá de Pedro Leopoldo, e foi assim durante muito tempo. Um dia o Chico viu que o sujeito vivia dando chibatada nele, e ele, com um pouquinho de dinheiro que tinha, foi perguntar para o sujeito quanto que custava lá para que ele pudesse vender burrinho. Ele falou, qualquer coisa leva, porque isso não serve para mais nada, né? O Chico, sem ter dinheiro, compra o animalzinho e assim que compra, aposenta ele. Vai, meu filho, vai viver porque você já trabalhou muito. Percebe? O contato nosso com os animais, como ele pode ser mais sutilizado, serenado. Chico tem muitas histórias com os animais, né? À medida que a gente vai evoluindo espiritualmente, a gente vai envolvendo-se na energia do animal. Tem o caso da cobra. Vocês conhecem o caso do Chico com a cascavel? Não, gente, vocês me desculpem, eu estou tentando abreviar algumas coisas que nós vamos falar no seminário lá, né? Mas como ele não vai ter esse momento aqui, então vamos fazendo umas trocas. Vamos trocando, né? Pois se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse assunto, se eu puder ajudar, tragam ela. Hoje é diferente de ontem, tá? Não é monólogo não, é uma coisa nova, a gente está aqui para poder interagir, tá certo? O Chico, ele estava indo para o trabalho, e aí ele pegava lá no Brasil, naquela época, no interior, ele chamava de jardineira. Era um ônibus. Comboio, como chama o ônibus? Comboio não. Autocarro. Um autocarro, velho, bem velhinho. E aí... A princesinha do Agreste, né? A princesinha do Agreste. Isso, a princesinha da Agreste, isso mesmo. E aí a princesinha da Agreste levava eles para o trabalho. Sua amiga foi embora. Oh, meu Deus.
E aí o que aconteceu? Ele andava a pé, né? Ele andava a altas distâncias. De repente ele vê uma cascavel no meio do caminho dele. E aí a cobra estava lá parada, ele olha para a cobra, né? E o caminho estreito. E ele vai passar e fala assim, olha minha irmã, eu preciso ir para o trabalho, né? E eu preciso que você me deixe passar para ir para o trabalho. E a cobra nem tinha, né? Lá com o cascadinho, né? Com o chucarinho dela. E o Chico todo carinhoso, assim, minha irmã, eu preciso ir para o trabalho, né? Eu queria que você me desse licença para que eu pudesse passar para ir em direção ao trabalho. E a cobra lá. E aí é interessante, assim, olha, você é que sabe. Daqui a pouco a jardineira vai passar. E eles vão ver que eu estou aqui parado porque você está na minha frente. E eles não vão conseguir conversar com você como eu. Provavelmente eles vão querer machucar você. É melhor você ir embora. Porque eu não queria que eles te machucassem. E ela... Aí passa um tempo, vem um ônibus. Aí o Chico, vai minha filha, para eles não te machucarem. Aí a cascavel, né, fita lá os olhos do Chico e de repente você desiste de ficar ali, né, como se tivesse falado. Lógico que não, mas tá bom, e vai embora, né. E casos assim aconteceram diversas vezes com o Chico. Vocês conhecem o caso das formigas? O caso das formigas, né, é um dos mais interessantes. Isso aconteceu em duas oportunidades. O Chico tinha uma roseira, ele sempre gostou muito de roseira. E ele tinha uma roseira muito bonita na casa dele. E aí os amigos, né, do centro foram tomar um café, e ele foi mostrar a roseira. E de repente, ao redor da roseira, tinha um formigueiro enorme que tinha se formado. Chama o formigueiro aqui também? Formigueiro. Enorme, perto da roseira. E aí o pessoal, Chico, mas essas formigas vão matar a roseira. E o que nós vamos fazer? Aí um falou assim, eu tenho uma ideia infalível, ferve água e joga em cima delas. Resolve tudo. O Chico chega a sentir mal com aquilo, né? Você imagina. Não, vamos fazer isso, porque senão vai dar problema. Pô, foi embora. O Chico se ajoelhou e falou, irmãs formigas. Olha, nossos amigos estão orientando que a gente jogue água quente em vocês. Mas eu queria tanto que vocês pudessem construir sua casinha em outro lugar. Eu entendo que vocês têm a necessidade de construir a sua casa, mas construam em outro lugar. Mas quando chegou no dia seguinte, o pessoal foi lá ver o que tinha acontecido com o formigueiro. E por incrível que pareça, 95% das formigas tinham ido embora. Tudo embora, foram embora. Saíram e foram embora. E aí o Chico contava essa história rindo, o pessoal, e Chico, e aí, o que aconteceu com o resto? O restante eu peguei a água e joguei. Mas Chico, por quê? Essas aves subversivas. Então assim, por que isso acontece, né? À medida que a gente vai amando, obviamente o animal ele não tem a inteligência cognitiva, né? Ele não raciocina como nós. Ele tem uma inteligência, uma evolução primitiva, mas vai se individualizando muito lentamente. Né? E no mamífero, e principalmente aquele que tem contato com o humano, mais do que em qualquer outro. Tem muito mais estrutura. Você vê, por exemplo, animais como hoje tem cachorro, gato, né? Alguns outros animais, você vê o elefante. O elefante ele tem memória, ele tem sentimento na área dele, ele tem raiva. Quem estuda os elefantes mostra isso, tá vendo? A ideia, memória de elefante. Você vê o animal, tem ciúme, são rudimentos de sentimentos humanos, que um dia vão ser humanos. Amor, não é? Tranquilidade, raiva, impulsividade. Aí tudo baseado ainda no instinto. Mas você vê, está no processo de desenvolvimento. Então esse contato próximo a nós nos ajuda muito. De uma maneira geral, assim, os animais mais distantes do homem, principalmente, né, na área dos insetos, os fungos, as bactérias, quanto menos estruturados, eles trabalham como alma-grupo. Então o que é uma alma-grupo? Eles não têm uma individualidade constituída, que é diferente de cada um desses cachorrinhos. Cada um deles já é uma individualidade, né? Eles têm a alma-grupo deles, mas você tem uma individualidade. Você vê, às vezes você tem um cãozinho da mesma raça, um é mais bravo, outro é menos bravo, um é mais dócil, outro é menos dócil. Eles são da mesma raça e de repente vem da mesma mãe, né? Da mesma cadelinha, falando de um cãozinho. E você vê comportamentos diferentes. Por quê? Porque cada um já está construindo a sua bagagem, abre aspas, espiritual. Então um animal nunca é igual ao outro, já notaram isso? Nunca. Ele pode ser fisicamente
Mas assim como nós, cada um tem a sua individualidade. Você vê, tem animal que ele, abre aspas, ele é tão espiritualizado que ele convive às vezes muito bem com animais da sua espécie e de outras espécies, sem agredir. Enquanto outros já não são capazes de fazer isso. Então isso mostra, né, que cada animal vai criando o seu processo de individualização. Até que um dia, Emmanuel fala, chama de o elo perdido. Porque nem os espíritos próximos a nós sabem como isso se processa. É interessante isso, né? Há um instante em que esse princípio inteligente em desenvolvimento, ele atinge um determinado patamar, e a partir desse patamar, algo acontece, e só Deus e os espíritos mais perfeitos o sabem, em que ele sai daqui da esfera de ser inteligente em evolução, e pum, ele vira um espírito. No sentido lato que a gente entende, né? E é quando ele começa o seu processo reencarnatório na forma humanoide. E aí vai passando por todos os planos. Então assim, André Luiz em Evolução em Dois Mundos, ele menciona um ser antes de nós, para estarmos aqui na Terra, a gente já caminhou no mínimo 1,5 bilhão de anos, né? Entre a criação e estarmos reencarnando. Então a gente já passou por todos os reinos. O que isso quer dizer na prática? E quando a gente, de certa forma, está ferindo o animal, ignorando o animal, sendo cruel com o animal, a gente está sim ferindo a lei de Deus. Porque nós estamos agredindo um ser criado por Deus. Então, do mesmo jeito que eu, ao agredir você, isso volta para mim karmicamente, quem agride um animal, volta para ele karmicamente da mesma forma. Quantas vezes eu vi o doutor mencionar isso, né? Porque a gente não tem essa ideia. Muitas pessoas não têm. Ah não, animal é animal. Não, não é assim. É o sentimento negativo de destrato que a gente tem com os animais, isso volta para nós. Isso gera karma. Uma pessoa cruel com os animais, com absoluta certeza, vai atrair muitas obsessões. Vai ter muita dificuldade no mundo espiritual. Vai ter muitas dificuldades. Provavelmente vai reencarnar numa próxima existência e vai atrair muitos problemas existenciais. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Os amigos espirituais falam para nós. Mesmo nós que ainda estamos na fase de transição, de comer a carne dos animais, que no mínimo que se espera é que a gente faça uma oração agradecendo, em respeito àqueles, né, que fisicamente ainda dão a vida para sustentar nós. Até o dia que isso não vai acontecer. Isso é o mínimo. É o mínimo que se espera. Então assim, eu estou compartilhando isso com vocês, porque a gente vê o cuidado que os nossos amigos superiores têm em nos orientar aqui na Terra na relação com os animais. Por isso, gente, que momentos como o de hoje são muito simbólicos. É uma simbologia. Isso aqui é uma simbologia. Nós somos poucos aqui na matéria. Né? Poucos. Poucos encarnados, humanos, poucos bichinhos. Mas em simbologia você pode ter certeza que somos muitos. Porque hoje a gente tem um contingente, literalmente, de bilhões de encarnados que tem uma relação muito próxima com os animais. Quando você pega a humanidade toda, muito próxima com os animais. E muitos desses animais têm um nível de afinidade tão forte que quando ele desencarna, o tutor ele sofre muito mais do que quando o pai desencarna, quando o filho desencarna, quando a mãe desencarna, né? Devido à relação que a gente tem. Você vê a importância disso. Não sei se você já viu uma reportagem que saiu lá no Brasil sobre a mudança que uma cidade está acontecendo por conta de uma cadela, né? Ela perdeu a dona e pela necessidade que ela tinha de amor, de sentimento, de tudo, ela passou a entrar na igreja. E o padre permitiu. Então ela vai criteriosamente para a igreja, deita no mesmo lugar, debaixo do banco, e lá fica. E todos acataram. E como ela tinha necessidade de alimentação, ela passou a se chegar a mais algumas pessoas. E hoje, ela vai para a missa, assiste a missa, sai da missa, e todos os dias ela vai na casa de alguém diferente, entra, senta-se na cozinha, normalmente, e as pessoas vão, atendem ela, dão alimentos, depois ela agradece e vai embora. Gente, é lindo E assim ela vai a todas as casas na cidade inteira. Tá vendo, amor? Sim, claro. Olha que coisa mais linda. É isso, essa mobilização. Você vê, por exemplo, nos hospitais, você está falando isso, eu lembrei de várias coisas. Tive com Roselina aquele trabalho lindo, né, que o pessoal faz lá nos Estados Unidos, aos hospitais, em especial com algumas crianças, né, autistas e com problemas seríssimos de deformidade facial, física. E os animais estão lá, especificamente quando
tive o privilégio de estar com eles, visitando um cachorrinho lindo, né? Lindo. Os bichinhos abraçavam e davam sorrisos. Você vê, olha que diferença. Você vê no Brasil, estou vendo o labrador, ele é muito utilizado para poder detectar pessoas. No Brasil, no mundo todo, né? Por causa do faro, os cães que mais farejam com facilidade o ser humano, para soterramentos. Depois que você tem terremotos, tem problema sério, como aconteceu lá com o problema da empresa no Brasil, lá da Vale, até perto de onde eu moro. Quer dizer, os cachorros ajudaram a salvar muitas vidas. Então assim, e os cães-guia? Por que nós vamos falar dos cães-guia? As pessoas com deficiência visual completa, se não fossem os animaizinhos, não conseguiriam ter uma vida, né, mais digna. Olha quanta troca, gente. Você está contando essa história linda. É porque não tem jeito, né? Você fala assim, eu lembro as histórias do Chico, que para nós são muito marcantes, né? Tinha um cachorrinho, muitas histórias, né? Mas essa história indireta do cachorro que ia para a casa espírita. Esse que você contou para nós, ia para assistir a missa, né? E ia para a casa espírita. E ele ia sempre no mesmo horário e ia embora no mesmo horário. Vocês conhecem essa história, não? Ótimo. Lá em Pedro Leopoldo. O Chico estava lá na época do Luiz Gonzaga, que é a primeira casa espírita que foi fundada, né, por ele, inclusive. Então, sempre tinha um cachorrinho que chegava 2 vezes na semana, às 8 horas da noite, quando começava a reunião, e ia embora às 2 da manhã, quando terminava. Sempre, relógio. Chegava às 8 da noite e ia embora às 2 da manhã. O cachorro, um vira-latinha pretinho, muito bonitinho. E aí, todo mundo começou a achar aquele estranho, né? E depois bonitinho. Mas quem é o cachorro? Quem é o cachorro? Porque era pontual. Chegava às 8 da noite e ia embora às 2 da manhã. E ninguém dava notícia. Ninguém sabia de nada. Um dia, o Chico está andando na rua, aí uma moça muito bonita se aproxima dele. Ele pede para conversar com ele. Ele, pois não, minha filha. Aí ela vai toda cheia de vergonha, né? Toda sem jeito, e se dirige a ele e fala assim, Chico, eu queria te agradecer muito. Eu disse, mas pelo que, minha filha? Ah, Chico, eu estou mudando a minha vida. É mesmo? Mas que coisa boa. E por quê? Chico, vou lhe ser sincero, graças a minha cachorrinha e a você. E Chico sem entender. E ela contou a história. Chico, é assim, eu tenho um cãozinho, né? Era a cachorrinha dela, que sempre, no mesmo horário, começou a sair de casa. E ela voltava em torno de 2 e pouquinho da manhã. E eu fui me deixando preocupada, porque eu não entendi o que era. E Chico, eu tenho que confessar a você, né? Eu era prostituta. Então esse horário da madrugada, às vezes eu estava saindo para trabalhar, eu estava chegando do trabalho. E aí eu comecei a ver ela indo e voltando. E um dia eu falei, mas não é possível, como é que esse cachorro vai? E eu fui seguindo, e ela seguiu o cachorro. E aí, ó, foi pro Luiz Gonzaga. Quando eu cheguei com ele, eu falei, vale-me Deus, né? Na casa, meu Deus, na casa espírita, essa coisa esquisita. Mas eu comecei a ver que tinha um monte de gente, o povo ficava do lado de fora, né? Porque a casa era pequenininha. E ela dizendo que ficou à distância, foi chegando, foi chegando, foi chegando. Aí assistiu uma reunião, assistiu 2, assistiu 3. E aquilo foi entrando, né? Na mente, na alma, no coração. De tal forma que ela já não conseguia mais fazer o que ela fazia antes, né? Viver da forma como ela vivia. Então ela vai e confessa para ele. E por causa da cachorrinha, ela tinha se tornado espírita. E mais importante do que isso, tinha, né, mudado o rumo, né, das suas escolhas de vida. Você vê. Tá vendo? Quanta coisa linda. Então, gente, assim, para não me delongar mais, eu podia falar disso aqui durante horas, porque isso é um tema inesgotável, né, que tem muitas nuances. Mas os animais da nossa vida têm um papel muito importante. E, claro, que cada um num contato, num contexto, né, de uma determinada forma. Obviamente ninguém tem que ter o mesmo nível de afeto pelos animais, como nem sempre a gente tem o mesmo nível de afeto uns pelos outros. Mas o respeito, isso é o mínimo que se espera. Né? De qualquer ser que deseja evoluir, é o mínimo que se espera. Né? E eu, Ricardo, pessoalmente, sou um devedor gigante dos animais, né? Pelo bem que tem me feito desde a minha infância até agora. E não que eu seja alguma coisa, mas o pouco que eu ainda dou conta de ser, não tenho dúvida que se não fosse pela convivência com eles, seria ainda muito menos. Então, assim, pessoalmente eu me sinto feliz e honrado, né, por ter essa chance.
de estar junto com vocês, né? Da gente estar vibrando nessa sintonia. Eu falava com Roseli, falei, gente, é sério, eu viajo o mundo todo, já tem muitos anos. E assim, o que mais me pesa nas viagens, as pessoas falam, você fica cansado, você fica assim, isso não me incomoda em nada. É a saudade dos bichinhos. Isso me incomoda. Esse é o que mais me incomoda. Acho que eu vou compartilhar isso. Primeira vez que eu falei assim, quando eu comecei a fazer as viagens, aí normalmente os países todos que a gente vai, todo mundo tenta me convencer a mudar para lá. Lembra assim, sempre. Você tem que mudar para cá, né? Fica aqui, porque daqui é nem lá, né? Porque aqui é melhor para você expandir o trabalho. Em todos os países, né? E assim, eu sempre pergunto para o mundo espiritual, né? Qual que é o melhor? Porque o meu trabalho profissional eu posso fazer à distância. Né? Não há nada que me impeça de fazer isso, morar fora, ir para o Brasil e fazer o que eu tenho que fazer e retornar. Então é interessante. Eu lembro de um dia o doutor comentando comigo, e ele comentou isso comigo num dia, e eu, que coisa, mas será? E aí depois uma médium, amiga muito querida, não sabia de nada, mandou um recado para mim de outra cidade, até pela dia, né? De uma outra cidade falando a mesma coisa. E ele dizia assim, meu filho, fique tranquilo, que a prova de que nós precisamos, ele fala assim, nós precisamos de você no Brasil, o seu lugar é no Brasil. E se um dia isso mudar, você vai saber, você pode ir e voltar, quantas vezes quiser, mas você tem que ficar no Brasil. E a maneira que a gente tem de te manter no Brasil são os bichinhos. Que eu falava, nossa, mas eu não quero me apegar, né? Porque daqui a pouco, né, vou me apegando, vou matar os bichinhos, deixa tu desencarnar para liberar ele. Então, não, é o oposto, né? E dito e feito, tem sido sempre assim. Sempre assim. A ligação espiritual com eles é enorme. É enorme. Então eu viajo, vou, eu sonho com eles, eu sinto falta. Porque eu falo, quando eu ligo para minha esposa, bem ou mal para meus filhos, falam comigo, né? Mas os bichinhos não. Aí eu ouço às vezes um latido, né? Vejo uma conversa, isso me anima. Quantas vezes eu fazendo o evangelho, eu morei sozinho durante muitos anos, e aí enquanto eu fazia o evangelho, eram exatamente os bichinhos que vinham fazer o evangelho do meu lado. Eu lembro quando o irmão do Chico desencarnou, e o Chico fazia o evangelho, e o Lorde, que era o cãozinho do José Xavier, o seu irmão, fazia o evangelho com ele. Vocês já leram a história do Padre Germano? Uma médium espanhola, Amália Domingos Soler. Ah, gente, dei um jeito de conseguir esse livro para vocês. Sério? Nossa, chama-se Memórias do Padre Germano. Não sei como é que funciona aqui no centro, de vocês comprarem livro para livraria ou biblioteca. Deem um jeito de adquirir esse livro. Aqui tem. Leiam. E preparem-se para aprender do início ao fim, para chorar muito no livro, né? É uma história, assim, magnífica. Dos livros espíritas, a gente fala que é um livro fora da curva. Porque a forma como a história é contada é completamente diferente de todos os livros tradicionais. Porque não é uma sequência. Ele começa do meio, vai para o início, depois volta para o fim, depois volta para o início de novo. Ele não é uma sequência. São recortes. São recortes. E o Padre Germano foi um espírito fora da curva, né, que morou aqui nos Pirineus. Ele captou, não vou contar o livro não, mas assim, ele tinha uma visão espiritual muito avançada para a época. Infelizmente nasceu no meio da igreja corrupta e ele não era corrupto, né? E aí no meio desse processo ele foi muito perseguido, né? Porque ao contrário de querer comercializar as curas, comercializar uma série de coisas, ele fez a escolha do caminho da simplicidade e sofreu perseguições. Então ele foi abandonado pela mãe, né? Que era uma mulher da vida, como ele falava. Ele sofreu maus tratos. É uma história muito linda. E a parte mais profunda da história que ele viveu, ele ajudou muita gente, né? Embora das perseguições, ele ajudou muita gente. Era a relação dele com o sultão. Até arrepio. Nossa, o sultão era um cão terra nova que viveu junto com ele durante os anos que um animal podia viver, desse tamanho. E ele fala do sultão, de todos os desencarnes da vida dele, o que mais lhe doeu na alma pela saudade foi o do sultão. E aí o sultão avisava quando vinha espíritos bons e quando não vinha. Eu lembrava direto da história do que o Chico falava do Lorde, né? Que ele latia, dependendo do tipo de latido, ele já sabia o nível espiritual de quem estava chegando na igreja. Olha que interessante. O sultão muitas vezes ia ajudar algumas pessoas que necessitavam. Então assim, você vê essa ligação energética com os animais, profunda. Leiam, vocês vão amar.
Você vê que, não tá vendo, tá puxando, mais 5 minutos, rapidinho a gente já começa. Lá o tratamento, o outro. Francisco de Assis, aqui em Assis, pertinho, tem história de Gúbio, né? Do famoso lobo. Vocês conhecem a história do lobinho? Então, você vê, Francisco vai com aquela energia dele toda, porque é óbvio que o lobo que estava faminto não entendia intelectualmente o que ele estava falando, mas sentia energia de amor, de conexão dele. A gente sabe, Francisco de Assis era a reencarnação evolutiva de João. Pois então, João Evangelista, quando estava na ilha de Patmos, e ele fazia o evangelho, os peixes vinham pertinho, né, da orla para poder sentir o evangelho. Entende? É uma sequência. Uma coisa leva a outra. Pelo amor de Deus, gente, longe de qualquer comparação. Mas eu também não vou me furtar de compartilhar as experiências. A gente tem rodado, né? E sempre, mas sempre, Fabiana está de prova. No início eu não acreditava muito não, confesso para vocês. Mas sempre aparece alguém, sempre, que fala, quando as pessoas estão escutando as pílulas do Evangelho, quantos animaizinhos vão em direção ao lugar da pílula para escutar. Gato, cachorro. Lembro de uma senhora lá em Minas, que ela falava assim no início, assim, Ricardo, eu vou escutar as pílulas, a minha gatinha sai de onde está para poder escutar. Aí inicialmente eu achei que eu ia para cima da cama escutar. E aí depois eu comecei a colocar o celular distante, botava o celular assim distante, ia para um outro canto, para ver se ela vinha para o meu lado. Mano, ela ia para perto do celular para poder escutar. É lógico que o gato, que o cachorro não entende nada do que a gente está falando. Mas olha que coisa mais interessante, né? A emissão da vibração do Evangelho faz com que alguns animais mais sensíveis se sintam perto, com vontade de chegar. Posso fazer outra pergunta? E tem a ver justamente com isso. Há muita gente que fala que os animais veem os espíritos, ou que sentem os espíritos. Há outros que falam que não é nada disso, que não tem mediunidade nenhuma, que a pineal não está desenvolvida, portanto, mesmo a nível fisiológico não existe essa possibilidade. Como é que isso se processa? Sim, não são todos. Não, Kardec aborda esse tema claramente. Estou falando, a Revista Espírita 1860 trata exatamente sobre isso. Né? Vê sim, não todos. Porque quando faz, os animais veem os espíritos, parece que todos veem. Não, é que nem a gente, alguns veem e outros não. Né? Especificamente esse caso da Revista Espírita foi o caso que chegou de um senhor que tinha desencarnado. E aí o que aconteceu? Ele foi invocado numa reunião, né, na região francesa, e no que ele veio na invocação, o cãozinho estava ainda encarnado. O cãozinho não tinha morrido, né, fisicamente. Só o, abre aspas, eu acho tão estefadona esquisito, né? Você vê lá, só o tutor, fala como vocês falam. E aí estava lá ele trazendo uma comunicação e o cachorro latia. E ele se contorcia, né, porque ele sentia a vibração. A vibração ele sente. Muitas vezes o animal ele não vê com a clareza, mas ele tem a percepção sensorial de maneira muito clara. Em um livro dos médiuns, Kardec tem um capítulo específico para tratar da mediunidade dos animais. Lembra? Então, falando como que o processo se dá na mediunidade com os animais. Então, assim, alguns animais eles têm a percepção muito apurada. A percepção muito apurada da sensibilidade. Eles sentem a presença dos espíritos, nitidamente. Agora, é claro que como eles não têm, são animais, né, gente? A gente não pode confundir as coisas, né? Por mais sensíveis que o sejam, ainda estão no processo restrito, intelectivo dos animais. Então, eles não têm isso que a gente tem, essa liberdade de refletir sobre, né, de entender o que acontece consigo com clareza. Mas, instintivamente, sim, com certeza. Tem muito contato. Enfim. Muitos assuntos, né? Muitas coisas. Então é isso. Queria agradecer a vocês, né, para a gente dar continuidade. Essa oportunidade muito gostosa, né, deliciosa, que eu honestamente espero que vocês posterguem, continuem, para que o trabalho não cesse aqui. Pelo contrário, eu acredito muito que se vocês abraçarem uma das tarefas em algum momento de tem uma tarefa ligada aos animais, seja uma vez por mês, uma vez, aí vocês estudem a periodicidade, vai se atrair muitas pessoas, por causa dos animais, que não viriam na casa espírita, por elas, mas por eles virão. E ao estar aqui vão escutar o Evangelho. Porque normalmente funciona assim, aqui a gente está falando desse aspecto dos animais porque é um processo novo e trazendo isso para vocês. Mas normalmente numa reunião comum, como é que isso se dá? As pessoas falam, que nem vocês estão aqui, cada um num cantinho,
Obviamente, quando você tem um número de animais maiores, tem sempre que tomar cuidado para eles não ficarem perto um do outro, para não ter estranhamento, né? E tem que ter esse cuidado. Mas é feito o evangelho normal. É assim, o evangelho, igualzinho, não muda nada. Tipo, você vai abre o evangelho, faz seu estudo do evangelho. Quem trouxe o animalzinho vai receber o evangelho. O animalzinho que está com problema está recebendo o tratamento dele, que os espíritos estão lá aplicando o passe. Antes mesmo do passe, abre aspas, oficial, ele já está aplicando o passe. Você tem água fluidificada que você traz para o animal. A espiritualidade superior vai fluidificar essa água para os bichinhos. Você pode fazer um passe coletivo. Entendeu? O animalzinho vem, faz uma reunião do evangelho, faz uma oração, pedindo a Deus que possa trazer luz e paz a todos que estão aqui presentes, né? E a misericórdia dos amigos superiores fluidificarem a água para cada animalzinho. Você coloca o nome do seu animalzinho na garrafa, para que eles vejam, né, a necessidade física, né, que cada animalzinho tem. Eles colocam o remedinho na água, a reunião termina, você pode ir embora para casa e vai dar água para o seu animal. Normalmente você coloca um pouquinho de água como chama? Isso, na tigela, né? Na jarrinha, onde ele vai tomar. Você pode botar logo no início do dia. Amanhã, põe de novo. Aí você trocou água, vai lá, pega um pouquinho e põe de novo. É como se fosse medicamento, né? Uma dosezinha na água do dia. Não, e é mesmo. E é mesmo. Porque nós vimos alguns casos lá no Brasil, né, seríssimos, que funcionaram muito com a aguinha. Então funciona muito. Às vezes o animalzinho tem alguma ferida, alguma questão, você pode pegar, né, a aguinha fluidificada e pingar, quando é o caso externo. Né? Mesma coisa que faria com o ser humano. Por quê? Porque a água fluidificada ele tem um fluido, né? E a gente aprende que a água ela é muito magnetizável. Então a espiritualidade superior magnetiza a água de acordo com a necessidade daquele que vai tomá-la. Então você coloca lá o nomezinho, né, do seu bichinho e vai lá e coloca água. Uma coisa é certa, que eu falo para todo mundo, quem não entende muito bem como isso acontece, mal não faz. Né? Mal, isso com certeza não é água, então mal não faz. E vai que funciona. Não, mas ele vai que, né? Uma hipótese assim. Vai que realmente é real e essa aguinha vai funcionar ajudando. Então com certeza vai. Com certeza vai. E te digo mais, para fechar, e mesmo quando o nosso animalzinho amado está prestes a desencarnar, você está lá fazendo suas preces e pedindo a Deus por ele, dando a aguinha, ele vai desencarnar muito melhor. Porque, gente, todo mundo tem que desencarnar, a gente tem que entender isso, né? Por mais dificuldade que a gente tenha com a morte, todos nós, o doutor ontem falou muito sobre isso lá embaixo, com um ou outro paciente, a gente precisa aprender a lidar com isso, né? Seja a morte de alguém, né, fisicamente de alguém, o desencarne, quanto de um animalzinho. Então, o que o doutor sempre fala, meu filho, às vezes a gente vai visitar um enfermo, não é para ele ficar na terra, é para ele desencarnar bem. Muitas vezes um paciente vem para ser tratado espiritualmente, não é para ele melhorar fisicamente, é para ele desencarnar bem, para ele desencarnar melhor. Esse é o foco, esse é o objetivo. Porque a gente tem essa ideia, a gente quer sempre guardar para nós, né? Sempre ficar para nós, o tempo todo. A gente quer a vida eterna, né? Para a gente, para os animais, para quem a gente ama, né? No mesmo corpo, do mesmo jeito. E a gente vai aprendendo que é um pouco diferente, difícil, eu sei que é, com certeza. Mas os amigos espirituais vão ensinando para a gente que a gente tem que pedir o melhor. Então sempre você vai pedindo o melhor para o seu animalzinho. E tenha certeza, se o melhor for ele ficar, ele vai ficando. Vai ficando. Mas seja o melhor para ele e para você. E quando o melhor para ele for desencarnar, para ele seguir, que o melhor seja, ele vai. E dependendo da sua ligação com ele, é uma grande chance dele voltar. E ele volta. Muitas vezes o mesmo animal, a espiritualidade superior permite que volte no lar para as mesmas pessoas. As mesmas pessoas. E volta. Ou como volta. Tá bom? Então que Jesus continue nesse apoio. A 1860 ela tem 3 aspectos. A de 61 fala inclusive sobre as aves, uma carta do São Mateus, e a de 65 também. Em maio. Isso mesmo. Ana Kardec pede, você acha tudo direitinho. Isso fala da revista espírita, né? Fora as outras.
Isso fora as outras menções, as obras de André Luiz, né, no próprio Livro dos Espíritos, falando da evolução dos animais, e outros estudos muito bons, né, que a gente tem alguns companheiros que têm feito, Ernesto Bolzano, muita coisa boa, o próprio doutor Nivênia, né, um trabalho muito bonito na área dos animais. Graças a Deus, aos poucos vai ampliando. Só para fechando mesmo. Ontem no almoço eu comentei, alguns não estavam presentes, uma história do Divaldo. O Divaldo vai a uma casa em Campo Grande, faz uma palestra, e ele vai visitar a casa da presidente da Federação Espírita daquele local, e quando ele entra na casa dá um grito, com o cachorro pula em cima dele, dá um grito, o cachorro pula em cima dele, e aí todo mundo, o que foi Divaldo, o que foi Divaldo? Esse cachorro aqui, e todo mundo aqui, cachorro Divaldo, não tinha cachorro nenhum, né? Esse cachorro, como não, esse pastor alemão aqui? A mulher começa a chorar, ela tinha tido um pastor que tinha desencarnado há 8 meses, e ele lá. O Chico, eu não vou dizer que prometo que é a última, porque toda vez eu falo que é a última e tem mais uma, né? Quando o Lorde desencarnou, essa é muito linda. O Chico escreveu uma carta, né, para o Vantuil Fonseca, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira lá na década de 50. Ele escreveu uma carta contando isso. Quando o Lorde desencarnou, ele viu. Olha o nível de respeito que os espíritos têm pelos animais. Olha o nível de respeito. O Lorde desencarnou com o Chico, os braços do Chico. Ele espera o Chico voltar de uma reunião e desencarna nos braços dele. Então o Chico vê o irmão dele, que era o pai do Lorde, né? O Chico cuidou do cachorro do irmão. O irmão desencarnou e o Lorde ficou. O Chico adotou ele. Então, quando ele desencarna, o José Xavier, ele próprio vem acolher nos braços o perispírito do Lorde, né, para levá-lo à sua caminhada. Olha o nível de gratidão, a que nível chega a gratidão e como Deus permite que isso se processe. Entende? Então, não é exagero a gente cuidar e respeitar os animais. A gente não pode humanizá-los, né? Porque tem gente que ultrapassa os limites do racional. E é isso que é complicado, né? Porque como a gente ultrapassa limite em várias áreas, né? Mas o animalzinho merece todo o nosso respeito e com certeza todo o nosso carinho, né? E Deus observa isso atentamente. Não é isso? Que assim seja. Ai, que bom, que bom. Vamos descer? Ah, é aqui? Ah, então bora falar. Vamos.